E, como geralmente nós fazemos, nós estamos desenvolvendo o livro de Marcos. Mas na semana passada nós falamos sobre liderança masculina, né? Segundo a Escritura. E eu disse aos irmãos que recentemente eu tinha feito uma pregação, um estudo sobre o propósito de Deus em fazer homem e mulher. O propósito de Deus na criação, né? Com relação ao homem e à mulher. Foi um tema que me deram na igreja que nós fomos pregar sobre família. E esse tema estava diretamente relacionado à liderança. Seria uma introdução ao que nós falamos no domingo passado. E por algumas, vamos dizer assim, algumas discussões ou por ouvir algumas pessoas afirmando que a Escritura não apresenta de forma um mandamento direto com relação às mulheres no governo civil, eu já estava inclinado a falar sobre isso. Aí eu achei melhor nós trazermos essa palavra hoje à igreja, né? O propósito de Deus em fazer homem e mulher. Porque eu afirmei na nossa última pregação, dentre muitas coisas, que os papéis que nós desempenhamos na sociedade, eles apresentam a imagem de Deus. Então, quando nós distorcemos esses papéis, nós estamos distorcendo a imagem de Deus. E hoje eu gostaria de comprovar isso através da Escritura. Eu poderia fazer essa pergunta: por quê? Por que razão Deus fez homem e mulher? E a primeira pergunta do nosso catecismo maior já vai responder isso. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo eternamente. Por que Deus fez homem e mulher? Para glorificar a si mesmo, para a sua glória. Por quê? Porque tudo que foi criado por Deus tem esse propósito de refletir a glória de Deus. Lá em Romanos, capítulo 11, verso 36, e o nosso irmão diácono Daniel pregou sobre esse texto aqui na igreja, com bastante propriedade, diz assim: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. É isso que a gente vê na Escritura. Tudo que foi criado reflete a glória de Deus. Tudo que foi criado da maneira como foi criado. Um propósito de Deus, de refletir a sua glória. É o que vemos lá no Salmo 19, verso 1. Os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Tudo que foi criado vai proclamar, vai refletir essa glória de Deus. Lá em Romanos, capítulo 1, eu gostaria que os irmãos abrissem. Nós vamos passear em alguns textos. Quando nossa pregação é temática, nós passeamos por vários textos da Escritura. Não nos detemos num único e exclusivo texto. Lá no capítulo 1, verso 19, diz assim: porquanto que se de Deus pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Deus, quando cria as coisas, todas as coisas, e não só as coisas físicas, mas aquilo que é metafísico também, ou que seja, aquilo que é invisível, como os sentimentos, as emoções, as leis, determinados comportamentos, papéis, as funções, tudo isso foi criado por Deus, tudo isso reflete a glória de Deus. Nada disso foi criado pelo homem. O homem já nasce com essas coisas dentro de si, com a religião, com a humanidade. Na realidade, quando o homem apresenta a verdadeira humanidade, deveria apresentar sem a corrupção, ele está mostrando o caráter de Deus.
Porque a verdadeira humanidade aponta para a santidade de Deus. Então, tudo que Deus criou manifesta a glória da forma como Ele criou. Manifesta a glória dele. Porque ele diz assim, porque os atributos invisíveis, o seu eterno poder, como sua divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Nada do que você vê aí é criação do homem. Até mesmo a tecnologia e todo o avanço da humanidade, isso vem da onde? De Deus. É a sabedoria de Deus. Conhecimento de Deus das coisas. Os carros que passam por aí. Isso não é criação do homem. O homem criou. Mas por que ele criou isso aí? Porque Deus deu isso a ele. Então todas essas coisas, meus irmãos, de bom que é produzido pela humanidade, é fruto da glória de Deus. Então quando Deus cria o homem, instituindo a vida familiar, qual é o propósito de Deus com isso? Ele deseja com isso dar a primeira impressão da sua existência e presença na vida do homem. Você sabia disso? Você sabia que a família, o ambiente familiar, o pai, a mãe, eles representam a imagem de Deus e é o primeiro vestígio que o ser humano tem da presença de Deus na sua vida? Abram aí Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27. Olha o que diz a palavra de Deus. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis. O vocábulo semelhança aqui significa conformidade entre o modelo e o objeto imitado. É isso que significa. O homem tem a imagem de Deus. E a família, como é constituída pela palavra de Deus, é a primeira imagem de Deus na vida de uma pessoa. Nós, seres humanos, queridos, carregamos traços da natureza divina, aquilo que nós chamamos atributos comunicáveis. E quando nós estamos exercendo esses papéis, e aqui na família, inicialmente, porque nós vamos perceber que a família tem uma frasezinha que não é minha, né? Provavelmente deve ser de algum filósofo, algum sociólogo, que eu não lembro qual seja, eu só lembro da frase. A família é a célula máter da sociedade. É a célula mãe da sociedade. É da família que sai a sociedade. Então o princípio está aqui. Do menor, a gente vai ver isso. Para o maior. Quando nós exercemos os papéis que nós devemos exercer na vida dos nossos filhos como família, você pai, você mãe, vocês estão representando a imagem de Deus na vida deles. E nós vamos perceber que o governo civil representa um desses papéis de Deus na vida do homem. Abram aí Romanos capítulo 13. Os homens governam porque Deus é governador. Os homens governam e exercem liderança porque estão debaixo da ordenação divina. O homem governa por meio de Deus. Capítulo 13, verso 1 e 2. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porquanto não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas. Verso 2. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste a Deus, à ordenação de Deus, e os que resistem terão sobre si mesmos condenação. Verso 4.
Visto que a autoridade é ministro. Sabe o que significa ministro? Auxiliar direto do mandatário supremo de uma nação. Ele está no lugar dele. Ele responde por ele. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ele traz a espada. A espada é a característica do governo. O governo, ele é o único que tem poder de exercer a autoridade pela violência. Pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Verso 6. Por esse motivo também pagais tributo, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Nós fôssemos trabalhar essa questão da autoridade, aí, nós vamos perceber como a nossa nação está distante do propósito de Deus para o governo civil. A gente estava vindo de casa agora e a Simone estava lendo um artigo do Franklin Ferreira. É dele não? Ele não cita Abraham Kuyper? É um outro Franklin, desculpa. Citando Abraham Kuyper, que foi no início do século XX, ministro na Holanda. E ele era um teólogo, falando sobre o governo civil. O governo civil tem a obrigação de velar pela verdadeira religião. Nós não vamos entrar nesse detalhe aí. Mas eu estou querendo mostrar o que? A família é a primeira impressão que o homem tem da imagem de Deus na sua vida. E se nós formos perceber, essa figura é recorrente na Escritura. Por quê? Porque na esfera familiar, a instituição família representa o relacionamento de Deus com o seu povo. Não é essa a imagem que nós temos? Deus é chamado de Pai. Lá em Mateus capítulo 6, na oração ali do Pai Nosso, Pai Nosso que estás no céu. Deus é chamado de Pai. E nós vamos perceber que a maternidade e a paternidade, eu já falei isso aqui, são os dois lados de uma mesma moeda. A maternidade e a paternidade juntas, elas representam a paternidade de Deus. Elas refletem a paternidade de Deus. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes na Escritura, a Escritura vai apresentar o cuidado de Deus para com o seu povo, mostrando traços daquilo que nós entendemos, que nós conhecemos como cuidado maternal e como cuidado paternal. Nós atribuímos muito, o aspecto, o relacionamento do pai, e não é errado isso, porque essa é a figura de Deus. Mas nós vamos perceber que essa paternidade de Deus ela é dividida na vida familiar. E quando o marido e a mulher, o esposo ou a esposa, refletem essa imagem, eles cumprem os seus papéis, eles estão refletindo a imagem da paternidade de Deus sobre os seus filhos. Abram em Mateus capítulo 23, verso 37. A linguagem que o Senhor Jesus usa aqui é a linguagem que nós iríamos atribuir, ou que caracteriza o cuidado de uma mãe para com seus filhos. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Abram aí Isaías, capítulo 66, verso 13. Olha o que diz a Escritura. Como alguém a que a sua mãe consola, assim eu vos consolarei. E em Jerusalém, vós
sereis consolados. A paternidade e a maternidade são reflexos do verdadeiro Pai, que é Deus. Abram aí Salmo 27. Salmo, capítulo 27, verso 10. Olha o que diz o texto da Escritura. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Quando nós, como homens e como mulheres, exercemos o nosso papel na vida dos nossos filhos e, consequentemente, na sociedade, nós estamos refletindo a imagem de Deus. E eu gostaria que os irmãos abrissem mais um texto da Escritura, lá em Isaías 49, verso de 15 a 16. Olha o que a palavra de Deus diz. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, e os teus muros estão continuamente perante mim. Por que esses exemplos recorrentes do comportamento do homem para com o seu filho, do comportamento da mulher para com o seu filho, são atrelados a Deus? Porque esse é o sentimento de Deus. Porque essa representa a paternidade de Deus. Ele é o verdadeiro pai dos crentes. Ele é o verdadeiro pai. Não sou eu que sou o pai dos meus filhos. Não é a minha esposa que é a mãe dos meus filhos. Nossos filhos são filhos de Deus. Ele é o nosso verdadeiro pai. Não é à toa que essa imagem é recorrente na Escritura, se referindo ao povo de Deus. Nós somos chamados filhos de Deus porque somos o quê? Co-herdeiros com Cristo. Lá em Romanos, capítulo 8, verso 17, a palavra de Deus vai dizer isso. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. A palavra de Deus diz que nós somos o que? Co-herdeiros, uma linguagem familiar, que nós somos herdeiros com Cristo, que nós somos filhos. E por que nós somos filhos? Porque nós fomos adotados por Deus. Porque o verdadeiro Filho de Deus é Cristo. E a nossa filiação vem por meio dele. Lá no verso 29, ainda em Romanos capítulo 8, ele diz assim: porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Os judeus entendiam claramente essa paternidade de Deus. Os judeus entendiam que Deus é pai dos crentes. E como pai dos crentes, ele cuida, ele guarda os seus filhos. E essa paternidade de Deus vem através de Cristo. Os filhos de Deus são aqueles que foram gerados por Cristo Jesus. É por isso que eles devem conhecer o Filho primogênito e se dobrar a Ele. Porque esse também é Deus. É o Deus Filho. E nós vemos essa conversa lá em João capítulo 8, quando Jesus fala que os judeus não reconheciam e por isso, por não reconhecerem, demonstravam que não eram filhos de Deus. Lá no verso 38, diz assim: eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que viste em vosso Pai. Então eles responderam: nosso pai Abraão. Disse-lhe: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão.
E é interessante que lá no verso 44 ele diz assim: vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Os judeus reconheciam claramente a paternidade de Deus sobre os seus filhos. Só que eles eram bastardos. Por que eles eram bastardos? Porque eles não foram gerados em Cristo Jesus. A Escritura vai falar isso claramente, que nós, que nascemos em Cristo, somos parte de seu corpo. Somos parte do corpo de Cristo. E nós vamos perceber que ele está falando da igreja. Abram em Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 3, verso 6. Efésios, capítulo 3, verso 6. Olha o que diz a Escritura, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Somos filhos de Deus e como filhos fazemos parte do corpo de Cristo. E aqui nós vamos ter uma imagem que vai remeter à igreja. Por quê? Porque a igreja representa um corpo com Cristo. E a imagem que nós temos desse um corpo com Cristo é do relacionamento conjugal. Mais uma vez, voltando à ideia de família. E esse relacionamento conjugal, ele na realidade ele vai representar o relacionamento de Cristo com a sua igreja. Percebam, queridos, o que a Escritura está querendo nos mostrar. Percebam que a vida familiar representa a imagem de Deus em todos os seus âmbitos. Deus como Pai, Criador, gerador, como aquele que cuida. Cristo como o esposo e a igreja como a noiva. Percebam que quando nós refletimos isso de conformidade com a Escritura, quando nós estamos apresentando esse papel, ou esses papéis, nós estamos apresentando a imagem de Deus no relacionamento com o seu povo, de pai, de marido e esposa, de pai com filho, de filho com pai. Agora você entende por quê que a família é tão atacada e ela está sendo destruída. Por quê? Porque ela é uma imagem, é uma impressão de Cristo, de Deus, na revelação natural. Vocês já perceberam numa família, quando ela não tem pai, ou quando o pai é um cara de pau, é um pilantra, né? Ou quando a mãe, né, não é o que deveria ser, né? A dificuldade que aquelas crianças, que aquelas pessoas que foram fruto daquele relacionamento familiar têm com Deus, em alguma área, em algum aspecto da vida. Nós, por natureza, já temos essa dificuldade. Mas essa dificuldade é aumentada quando nós vivemos num lar em que esses papéis não são exercidos da forma como deveriam ser. Isso é muito sério. Eu já vi várias vezes pessoas praguejando e blasfemando contra Deus. Por quê? Por causa do exemplo familiar que tiveram, ou da falta desse exemplo. E por que isso? Porque essa é a imagem de Deus. Eu poderia dizer que isso é uma revelação natural de Deus para o homem. Porque o ambiente familiar é uma característica do ser humano. Não são os crentes que têm ambiente familiar. Essa é a imagem que temos na Escritura.
Hã? Deus, o cabeça de Cristo, Cristo, o cabeça da igreja. Por isso o homem, o cabeça da mulher. Por isso esse aspecto de liderança. Nós vemos lá em Efésios capítulo 5, o relacionamento de Deus da maneira cristologia, eclesiologia, a área da teologia que é estudada. Está refletindo o quê? O relacionamento conjugal. Verso 25 do capítulo 5, maridos, amai vossa mulher, como Cristo também amou a sua igreja, a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, sendo purificado por meio da lavagem de água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou sua própria carne, antes alimento dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. A imagem que nós temos de Cristo com a igreja é a imagem do marido com a esposa. Cristo o cabeça, a igreja, nós o corpo. É essa imagem que nós temos em Colossenses capítulo 1, 18, 2, 19. Cristo cabeça, o corpo, a igreja. O homem o cabeça, a sua mulher o seu corpo. Porque somos membros do seu corpo. A nossa filiação de Deus vem por participarmos do corpo de Cristo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Aí ele diz assim, eis porque, ou seja, essa é a razão, porque o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher. Por quê? Porque ele vai se formar um corpo com ela, porque ele é um corpo com ela. Aí Paulo, é como se Paulo estivesse dizendo outra coisa. Grande esse mistério, né? Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Se nós olharmos lá o Gênesis, capítulo 2, lá no finalzinho do capítulo 2, quando Eva é criada, aí diz assim, por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois tornarão uma só carne. Mas ele está dizendo aqui que se refere a Cristo e a igreja. Como é que a gente pode entender isso? Porque a primeira imagem que nós temos de Cristo aí, dentre muitas, né, ali no Gênesis, eu posso achar outras. Mas essa é a imagem de Cristo. Por quê? Porque Cristo abandona o seu lar, a sua habitação, se encarna para se tornar um com a sua igreja. É por isso que Paulo fala, esse mistério de um homem deixar seu pai e mãe, se unir a sua mulher e tornar os dois uma só carne, eu estou me referindo a Cristo e a sua igreja. Porque foi isso que Cristo fez. Ele abandona a sua glória, ele deixa o seu pai e agora se torna carne para se unir com o seu povo, com a sua igreja. Quando a Escritura diz que o homem é o cabeça, porque o homem está refletindo a ordem da criação, aquilo que Deus estabeleceu, como Deus sendo cabeça de Cristo, Cristo cabeça de todo homem e o homem cabeça da mulher. Até a disciplina que ele exerce nos seus filhos deve ser reflexo da disciplina de Deus, que é um Deus amoroso. Se nós pegarmos lá Hebreus capítulo 12, nós vamos ver que a disciplina que nós exercemos, olha que responsabilidade, a disciplina que nós devemos exercer na vida dos nossos filhos deve ser semelhante à disciplina que Deus exerce na vida da sua igreja. Por quê? Porque essas coisas estão diretamente ligadas. A família representa a imagem de Deus na sociedade. O governo civil representa a imagem de Deus na sociedade. Esse é o princípio estabelecido por Deus. Olha Hebreus capítulo 12, verso 5. Vou ler do verso 4. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. E estáis esquecidos de quantas admoestações, esquecidos da exortação, de como a filhos
discorre convosco. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele é reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. A nossa disciplina deve demonstrar a disciplina de Deus na vida do seu povo. É por isso que Paulo fala lá, pais, não provoqueis os vossos filhos a irem, mas criados na disciplina, na admoestação do Senhor. Porque quando fazemos isso, nós estamos apresentando a imagem de Deus na vida dos nossos filhos, na sociedade. Quando nós, crentes, apresentamos um padrão bíblico de vida familiar, com seus papéis bem ordenados e exercidos, estamos brilhando a luz de Cristo. Quando você que é pai, você que é mãe, vive verdadeiramente o Evangelho, refletindo o padrão bíblico de paternidade e maternidade, vocês estão expressando o caráter de Deus, do próprio Deus na vida dos seus filhos. Por quê? Porque a primeira imagem que um homem tem da existência de Deus, da revelação natural, atentem muito nessas palavras, é a família. É a família. Quando nós, homens e mulheres, e principalmente os homens como pais, somos modelo bíblico de pais, que a Bíblia nos instrui a ser, nós estamos refletindo a imagem paterna de Deus. É por isso, como eu já disse, que crianças que não conviveram com seus pais, por qualquer motivo, ou tiveram pais que não representavam essa paternidade na vida de seus filhos, têm dificuldade de se relacionar com Deus, têm dificuldade de aceitar a existência de Deus, aceitar o amor de Deus antes da sua conversão. Porque a revelação natural é um instrumento também de conversão. Deus usa a revelação natural, para aproximar o homem da revelação geral ou especial, melhor dizendo. Geral não, especial. Por quê? Porque a primeira imagem, é que nós estamos falando da família, de Deus que temos, vem da família, dos pais, do seu cuidado, da sua dedicação. Tudo isso representa Cristo. O amor conjugal, o amor conjugal entre um homem e uma mulher, representa o quê? O amor de Deus para com a sua igreja. Ele chama de noiva, de esposa, e quando nós, como cônjuges, estamos vivendo conforme as Sagradas Escrituras, o homem sendo líder, sua esposa em submissão a ele, sua auxiliadora idônea, estamos representando o relacionamento de Cristo com a igreja. Grande esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. É para isso que somos chamados família da fé, para representarmos em nossas vidas o relacionamento de Deus com o seu povo, de Cristo com a sua igreja. Esse é o propósito de Deus. O Senhor quer ver, através dos nossos papéis, os papéis que exercemos nesse mundo, a sua imagem refletida. Por isso que Deus estabeleceu papéis bem definidos na sociedade. Para que o homem e a mulher possam refletir a glória de Deus. A glória, a sabedoria do Criador. Por quê? Porque esse é o principal, esse é o primeiro propósito com toda a criação. Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Glorificar significa, como nós aprendemos, no Catecismo Maior, fazer a sua vontade revelada. E por que o glorificar vem primeiro do que o gozar? Porque só podemos gozar de Deus e ter prazer nele quando nós o glorificamos, quando nós o servimos,
Quando nós fazemos a sua vontade, nós jamais poderemos gozar da presença de Deus, das coisas que Deus nos deu, se nós não obedecemos a sua palavra, se nós não refletirmos a sua vontade na nossa vida, nos papéis que Deus estabeleceu na sociedade. Nesses papéis nós temos Deus sendo refletido no mundo. Quando nós corrompemos esses papéis, estamos corrompendo a imagem de Deus na criação. É o que nós vemos lá em Romanos capítulo 1. A ira de Deus se revela sobre toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça. Porque por quanto que se pode conhecer de Deus, seus atributos visíveis e invisíveis, o seu eterno poder, a sua santidade, os homens rejeitam essas coisas. Eles tornam-se nulos. É isso que é a palavra de Deus. Em seus próprios raciocínios. Porque eles veem a revelação natural e a rejeitam. E nós, como igreja, temos a responsabilidade de refletir essa imagem. A imagem de Deus na sociedade. Através dos nossos relacionamentos familiares. Não é? Os relacionamentos entre irmãos, entre marido e mulher, entre pais e filhos. E eu gostaria de finalizar trazendo para aquilo que nós estamos falando aqui, sobre o governo civil. Algumas pessoas dizem que não há na Bíblia uma diretriz específica para a mulher à frente do governo civil. Mas nós não precisamos ter uma diretriz específica como nós temos para a igreja e para a família. Por quê? Porque a Escritura apresenta o padrão de primogenitura na criação do homem quanto à liderança. Se a família é um ambiente menor, a igreja é um ambiente maior, a sociedade também não parte do mesmo princípio da criação? A mulher sendo auxiliadora, mas nós temos a revelação natural. Vamos olhar para a revelação natural, ou seja, todos os povos, sem exceção, sempre tiveram o quê? Homens no governo. É isso? Não é? Se você olhar para a história da humanidade, sempre foi assim. Houve poucas exceções. Pouquíssimas exceções. Entre os índios, né? Quem são os líderes? Os pajés e os caciques. Você não vê pajela. Você não vê cacica. Né? Isso é revelação natural. Sabe por que os índios no Brasil não aceitaram a escravidão? Porque a agricultura é trabalho pesado, né? Porque a agricultura era função de mulher. Os homens caçavam e iam para a guerra. As mulheres ficavam cuidando da tribo. Elas plantavam, cuidavam das crianças e administravam a aldeia, as suas casas, enquanto os seus homens estavam fora. Esses grupos eram chefiados pelos homens que dirigiam os rumos da família. Nos clãs, lembram? No início, quando a sociedade não era tão complexa como é hoje, nesses clãs, quem eram os chefes? Eram os homens. O que era um clã? O clã era um grupo familiar. Quem era o responsável pelo grupo familiar? Eram os homens. Por que hoje estão mudando? A mulher recebe o nome do homem. No final. Por causa disso. Porque o homem é a cabeça. É um princípio bíblico. Então, ela recebe. A família se conta a partir da geração do homem. Hoje em dia isso está sendo mudado. Quem ia para a guerra nos clãs? Vejam esses filmes antigos. Quem decidia sobre outras questões administrativas, eram os homens. E os clãs são uma representação menor do que? De um governo
civil. É o princípio da criação, do menor para o maior. Não entender isso é não perceber a revelação natural nesses aspectos. Por quê? Porque o governo sempre foi dado aos homens. A família é a célula-mãe. A célula-mãe é a célula que dá origem. Os princípios devem ser os mesmos. Princípios de autoridade, de liderança, não só esses. Eu gostaria de levantar outros aspectos da revelação natural. A própria designação linguística. As palavras que se referem às autoridades são todas masculinas. Deputado não tem deputada, é feminino. Governador até tem governadora. Presidente, não existe presidenta. Presidente é um particípio presente do latim, que significa alguém que exerce a função. Esse sufixo ente. No português nós temos o particípio passado, né? No latim temos particípio passado, futuro e presente. No português só temos o particípio passado. Temos alguns vestígios do particípio presente. Então, o presidente é aquele que preside. Jô Soares uma vez apresentou um quadro falando sobre isso. Então, se temos presidenta, podemos ter ignoranta. Então, quem fala presidenta é porque é ignoranta. Por quê? Porque isso é um particípio presente no latim. Não tem feminino. É uma palavra exclusivamente masculina. Comandanta, existe? Não, não existe. Existe comandante. Generala, existe? Não. A capitã até existe. Que é uma possibilidade aí do feminino. Majora, não. Coronela, não. Sargenta, caba, soldada, reia, não. Não tem. A rainha é a esposa do rei. Por quê? Por quê? Estudos linguísticos, quando eu estudava linguística, um professor apresentou estudos modernos da linguística, e esses linguistas concluíram que as palavras masculinas têm precedência em relação às palavras femininas. Pois vieram a existir primeiro. E aí há uma grande discussão. O feminino é uma flexão ou uma derivação? Não vou entrar nesse mérito aqui, até eu já esqueci a discussão. Por quê? Porque as palavras femininas são palavras distintas das palavras masculinas. Por que isso? Estudos linguísticos modernos entendem que a língua veio de um tronco só. Por que isso? A Bíblia explica tudo isso. Hoje, o que nós temos visto nessa área, meus irmãos, é o homem se rebelando contra Deus, contra aquilo que ele criou e estabeleceu. O homem se rebelando contra a revelação natural. E às vezes nós pensamos que a revelação natural só representa aquilo que Deus criou. Não, físico, metafísico também, ou seja, o comportamento do homem, a questão da liderança, tudo isso é revelação natural. E por que essas coisas estão sendo desfeitas? Porque o homem está em rebelião para Deus, para com Deus. E por isso, modernamente, estabelecem esses nomes, femininos para cargos que foram exclusivamente designados para os homens. É o homem se rebelando contra a revelação natural. Porquanto, tendo conhecido de Deus, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Por que eu estou falando sobre isso, meus irmãos? Porque eu tenho ouvido por aí, não, a Bíblia não fala nada sobre mulher no governo civil. Fala. A revelação natural fala. A Escritura fala do princípio de primogenitura.
os próprios intelectuais reconhecem que a família é a célula-mãe. Se é célula-mãe é porque é representativa. Hã? Nós temos duas mulheres aí concorrendo à presidência. Tá? E elas podem ser competentes, que não são, né? Do jeito que for. Tá? Mas ao votarmos, ao colocarmos essas mulheres no governo, nós estamos indo contra o que Deus estabeleceu. Tá? Eu não estou querendo direcionar voto de ninguém aqui. Tá? Que é uma coisa que eu disse. Nenhum das nossas autoridades são pessoas tementes a Deus. Mas entre os ímpios existem aqueles que são notoriamente contra a religião e a Deus. E esses nós não devemos nem pensar em votar. Então, escolham bem os seus líderes, tá? Para que, por mais que o juízo de Deus venha, você não seja um instrumento para que isso aconteça. Você esteja com a consciência tranquila diante de Deus e diante dos homens, que você não votou em pessoas que não podem estar na função que estão, representam o juízo de Deus, e em pessoas que são notoriamente contra a religião, contra o evangelho. Porque a gente sabe que esse tempo vai chegar. Tá? Mas nós não vamos, por causa disso, apressá-lo, por causa da nossa ignorância ou impiedade. E que Deus possa falar profundamente ao coração dos irmãos, através da sua palavra.